Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 119, versículo 165, e diz assim: Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Se você obedece às leis de trânsito, você pode ficar em paz, que não vai chegar uma multa na sua casa. Se você obedece às leis civis, você não vai se esconder e nem vai ter medo de policiais ou de qualquer blitz que você veja por aí. Quando obedecemos, desfrutamos da paz. Não há o que temer e nós não cairemos em nenhuma cilada. Mas se é difícil obedecer às leis do país, como obedecer às leis divinas? O mesmo Espírito que gera em nós o fruto da paz é o mesmo que escreve as leis de Deus em nosso coração. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, mas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Espírito Santo escreve as leis de Deus em nosso coração. E o Espírito Santo que está em nós, ele gera em nós esse desejo de obediência. Portanto, o cristão cheio do Espírito tem a lei dentro do seu coração, e isso o orienta a não pecar. Como diz lá no mesmo Salmo, Salmo 119, versículo 11, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O segredo de não pecar contra Deus é ter a sua lei no nosso coração, ter a sua palavra no nosso coração. Só assim o Espírito Santo vai nos conduzindo, isso é certo, isso é errado. A nossa própria mente vai nos acusar quando nós fizermos algo contrário àquilo que está no nosso coração. A lei de Deus não está mais em tábuas de pedra. Na nova aliança, ela foi escrita no nosso coração. Nós fomos transplantados, como diz lá em Ezequiel, no capítulo 36, que diz que o Espírito Santo tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, para que possamos obedecer os estatutos e mandamentos do Senhor Deus. É certo que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso ninguém tem dúvida, mas nós seremos julgados pela lei. Por isso, aqueles que amam a lei obedecem e não se preocupam com esse julgamento. Ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles desfrutam da paz que excede todo entendimento. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Vocês serão julgados pela lei da liberdade em relação ao que vocês falam e como agem. A obediência, ela gera paz, sabia? A obediência gera paz, pois a consciência tranquila não nos culpa, como diz lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15. E a nossa boca sempre vai falar do que está cheio o nosso coração. Mateus 12, 34. Portanto, nós vamos expressar aquilo que está sendo gerado dentro de nós através do Espírito ou através da carne. Então, aquilo que está sendo gerado dentro de nós, aquilo que nós alimentamos, vai ser expresso nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Por isso que a gente precisa estar com a lei de Deus no nosso coração. Precisamos estar com a palavra de Deus escondida no nosso coração. Precisamos amar essa lei para que nós expressemos nos nossos atos a vontade do Senhor. Nós não conseguimos naturalmente obedecer à lei de Deus. Por isso que Jesus veio nos ensinar a obedecer e nos concedeu o seu Espírito.
para nos ajudar nessa tarefa. Ele sabia que somente através do Espírito Santo é que nós poderíamos obedecer à palavra do Senhor, obedecer à lei de Deus. Esse Espírito gera em nós o amor a Deus e as suas ordenanças, porque quando amamos, nós temos prazer em obedecer. Quando você ama alguém, você sente prazer em obedecer e fazer aquela pessoa feliz. Muita gente não tem paz, sabe por quê? Porque sabem que não estão fazendo a vontade de Deus, sabem que estão desonrando o Senhor, sabem que não estão obedecendo os seus mandamentos, sabem que não está cumprindo a sua lei e sentem vergonha até de orar. E muitas vezes elas ficam procurando pessoas que estejam em paz com Deus para terceirizar sua vida espiritual. Então existem muitas pessoas que confiam na nossa oração, confiam na nossa espiritualidade. Portanto, se você quer desfrutar da paz, não existe outro caminho que não seja a obediência. E não é de qualquer jeito, não é por medo, mas você tem que fazer isso por amor. Assim, você será abençoado e não haverá tropeços em sua vida. Deus não aceita uma obediência porque é simplesmente uma ordenança dele, mas ele espera que por amor você guarde a sua lei no seu coração. Por amor você tenha prazer em obedecer ao Senhor. O mundo que não obedece a Deus está clamando por paz. Por que será? Pessoas que não querem nada com a palavra de Deus, pessoas que acham tudo relativo, pessoas que colocaram a palavra de Deus do lado, estão clamando por paz, querendo viver a paz. E essa paz ela só vem mediante a obediência à vontade de Deus. Se nós fazemos a vontade de Deus, nós temos a certeza, nós temos a paz, como diz o versículo de hoje, uma grande paz dentro de nós que não nos deixa nem sequer tropeçar, quanto mais cair. Nós somos abençoados porque a obediência gera bênçãos. Se você for ver lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus está explicando ao povo de Israel que sempre que eles obedecerem, eles serão abençoados. Mas quando eles desobedecerem, eles serão amaldiçoados e passarão por grandes privações, por grandes dificuldades. E essa lei de Deus e essa ordenança de Deus e esse ensinamento do Senhor, ele se estende até os dias de hoje. Então pessoas desobedientes estão buscando a paz e não vão achar, elas não vão encontrar. E por isso que elas vivem angustiadas, elas dariam tudo para conseguir a paz que nós temos. Mas somente o príncipe da paz é que trouxe sobre nós a paz. Jesus concedeu a sua paz. Ele, antes de ir embora, ele disse que deixaria conosco a sua paz. E não era a paz que o mundo oferece, mas é a sua paz, aquela que excede todo entendimento. E é por isso que mesmo sendo cristãos, passando por dificuldades, nós conseguimos ter paz. Mesmo muitas vezes as pessoas olhando para nós sem conseguirem ver nenhum motivo para estarmos calmos, elas ficam curiosas para saber de onde vem essa paz. E essa paz é fruto do Espírito que nos foi concedido e que nos acalma em meio à tempestade. Por isso que, como Jesus, a gente consegue dormir num barquinho agitado de um lado para outro. Nós conseguimos dormir mesmo sabendo de um laudo terrível. Nós conseguimos ter paz mesmo que os nossos filhos ainda não estejam no caminho de Deus. É possível sim ter paz apesar do ambiente estar todo desajustado, as coisas estarem todas fora do lugar. Porque aqueles que guardam a palavra do Senhor no seu coração, eles sabem o que está por vir, eles sabem que isso é apenas uma fase, eles sabem que essa bagunça, essa aparente bagunça,
É Deus tirando as coisas do lugar para fazer uma reforma, para fazer uma limpeza. Mas logo, logo, o mesmo vento que jogou tudo longe é o mesmo vento que vai colocar as coisas no lugar. Então, o cristão ele consegue ter paz porque o Espírito Santo está nele. Não é porque as situações estão sendo resolvidas. O justo viverá pela fé. E o que é fé? É chamar à existência coisas que ainda não existem. É crer, é ter a certeza de coisas que você ainda não consegue ver. Então, por que você fica frustrado? Por que você fica angustiado? Por que você fica agitado? Porque você colocou a tua paz nas pessoas, você colocou a tua paz nas situações. Você só vai ter paz quando você conseguir isso, quando você conseguir aquilo. Tem pessoas que já determinaram que a sua felicidade vai chegar quando se aposentar. Pessoas que já determinaram que quando o filho voltar para a igreja, aí ela vai ter paz. Então está tudo errado. Porque se você não consegue ter paz, é sinal de que o Espírito Santo não está em você. É sinal de que você não é um cristão. Isso é duro de dizer, mas isso é necessário. Você precisa aprender a ter paz em meio à guerra. Porque a palavra de Deus diz isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Ou seja, você está no meio de uma guerra. Você está num grande conflito. Você distribuiu esse livro para as pessoas dizendo que elas estavam num grande conflito. Então você também está. Mas aqueles que têm a Deus no seu coração, aqueles que guardam a sua palavra, têm grande paz. Consegue ter paz, consegue esperar dias melhores, consegue visualizar que as coisas vão mudar, que as coisas vão ser transformadas. Você estuda a palavra de Deus, você já viu o último capítulo, você sabe o que vai acontecer com você, você já sabe o que vai acontecer com tua família. Você sabe que você precisa se posicionar, você precisa orar, você precisa repreender o inimigo, você precisa jejuar, você precisa buscar mais intimidade com Deus para que você tape todas as brechas da tua casa. Não é simplesmente Deus sair arrastando teus filhos de onde eles estão e enfiar dentro de uma igreja onde os irmãos nem são santos o suficiente para tratar ele bem. Você entende que você precisa fazer com que a palavra do Senhor, a sua lei esteja no teu coração, que você ame fazer a vontade do Senhor, para que você tenha paz em esperar, para que você possa ensinar isso aos teus filhos, para que eles tenham paz, para que eles tenham uma relação com Deus, não com uma igreja, não com uma turma de jovens, não com um evento, não com uma semana de oração. Teus filhos precisam ter um encontro com Deus. Eles precisam amar o Senhor sobre todas as coisas, para que eles consigam obedecer ao Senhor por amor. Você também precisa disso. Você precisa ter essa certeza de que Deus está no controle de tudo. Você precisa obedecer, fazer a sua parte, e o resto é com Deus. E isso vai te trazer paz. Eu estou fazendo a minha parte, estou tranquilo. Eu estou fazendo tudo orientado pelo Espírito Santo. Então, eu só posso ter paz. O Espírito Santo gera isso em mim. Mas se a tua paz depende de pessoas, depende de situações, você não precisa de Deus. Você precisa que essas situações sejam resolvidas. Então, o fato de teu filho estar sentado do lado do teu banco, isso te traz paz? É uma coisa a se pensar. Nós precisamos ter a paz que excede todo o entendimento. Não a paz de que minha família está bem. Eu tenho um dinheirinho na poupança. Eu tenho uma reserva para emergência. Não é essa paz que Jesus deu. Jesus deu a paz dele, de ser açoitado, de ser machucado e como uma ovelha, não abrir a boca, não reclamar diante das situações. Apenas aceitar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está cuidando de tudo. Eu não quero que as minhas filhas sejam salvas apenas para ser membro de uma igreja. Eu quero que elas sejam salvas para o reino de Deus. E isso não depende de mim. Eu fiz a minha parte, eu apresentei a palavra do Senhor, eu oro por elas, mas elas precisam tomar uma decisão ao lado do Senhor. Elas precisam amar a lei de Deus, elas precisam amar
obedecer ao Senhor. A salvação não depende disso. Nós somos salvos por Cristo, mas o salvo, ele obedece. O salvo, ele tem fé, e a sua fé não pode ser morta. A sua fé tem obras. As pessoas conseguem ver os frutos de sua fé e são abençoadas por isso. Não adianta dizer que tem fé só da boca para fora. A gente precisa também ter ações, e o Espírito Santo vai nos levando a isso também. É muito diferente ter a paz de Jesus e ter a paz que o mundo oferece. E muitas vezes os cristãos estão escolhendo a paz que o mundo oferece. Por isso elas deixam o caminho estreito e vão para o caminho largo, que a Bíblia diz que é o caminho da perdição. Mas o caminho estreito, a porta apertada, essa sim leva a uma vida eterna. Então, eu prefiro ter paz no caminho estreito do que ter paz num caminho largo que me conduz à perdição. Toma muito cuidado, porque talvez os teus pedidos, aquilo que você mais clama ao Senhor, são para que você tenha paz aqui na terra, para que você tenha o conforto que a terra está te oferecendo. E você sabe que quem ofereceu as riquezas deste mundo a Jesus não foi Deus. Então toma cuidado, porque você pode estar pegando uma herança maldita. E isso é muito passageiro. Não adianta nada a gente ganhar esse mundo e perder o céu. Por isso que a gente consegue ver um cristão, mesmo passando por provações, cheio de paz. E a gente vê um rico abastado, com os filhos suicidando-se, ou ele afundando em depressão, e muitas vezes sem entender por que estão tão angustiados e tão sem paz. Eu prefiro obedecer. Eu amo obedecer ao meu Deus. O que Ele mandar fazer, eis-me aqui. Eu quero somente fazer a sua santa, boa e agradável vontade. Quer se juntar comigo? Vamos orar por isso? Deus querido, nós queremos fazer a tua vontade. Espírito Santo, nos ajuda a amar a lei de Deus, nos ajuda a amar a palavra de Deus, nos ajuda a andar segundo o assim diz o Senhor, para que a gente tenha paz. Nós queremos chegar ao final de um dia e dormir em paz, porque nós obedecemos tudo que o Senhor mandou. Nós queremos ter a paz de não pegar nada do que é do outro. Nós queremos ter a paz de não nos envolvermos em adultérios, em falsos testemunhos. Nós queremos ter a paz daqueles que fazem a tua santa e boa vontade, aqueles que guardam os teus mandamentos, aqueles que, assim como Jesus, vivem uma vida conforme a tua lei, conforme a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus. O Senhor sabe que se tirar de nós o Espírito, a carne não vai querer fazer a tua vontade. Mas se o Espírito estiver em nós, ele vai gerar paz e ele vai cravar nos nossos corações a tua lei, a tua palavra. E aí nós não vamos conseguir pecar contra o Senhor. E até mesmo quando a gente se desviar um pouco do caminho, nós ouviremos a voz do Espírito dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus abençoa toda a nossa família. Ajuda a eles ter essa compreensão, que eles possam sentir essa necessidade de fazer a vontade do Senhor. Se aqui, ouvindo essa oração, alguém que está desobedecendo e por isso não consegue ter paz, que o Espírito Santo a convença, Senhor Deus. Coloque nela o desejo de obedecer, de guardar os teus mandamentos, de fazer a tua vontade, de cumprir a tua palavra, para que ela tenha um coração sossegado, para que ela saiba que está fazendo a coisa certa, para que ela não fique culpada pensando que os filhos saíram da igreja por culpa dela, que a casa está passando por todas essas dificuldades, que sua família está se dividindo porque ela não está obedecendo ao Senhor. Tira de nós essa culpa. Nós não queremos carregar isso no nosso coração. Nós queremos te obedecer, na certeza de que nós não seremos julgados
com o peso da lei, porque nós estamos debaixo de tua graça, nós estamos obedecendo ao mandar do Espírito Santo que escreveu no nosso coração a tua palavra. Nós queremos ter paz, Senhor Deus. O mundo precisa de paz. O nosso coração precisa de paz. Nós precisamos de uma mente cheia de paz para que a gente possa dormir sossegado, para que a gente não fique se corroendo em mágoas, em remorsos, em tristezas, mas que a nossa vida seja abençoada, porque existe bênção para aqueles que obedecem ao Senhor. E nós queremos uma vida abençoada, porque nós estamos fazendo a tua santa, boa e agradável vontade. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.